começando mais um podcast do Rede Pará Turismo. Eu e Cristina Raine. Hoje a gente entrevista o secretário de Turismo do Estado, André Dias. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Prazer enorme poder estar aqui. Satisfação, bater seja um papinho bem-vindo. sobre turismo, que é o que a gente faz o dia inteiro, né? Verdade. Mas olha, para a gente já começar assim com novidades, lançamentos aqui nesse podcast, eu queria que tu falasses para a gente um pouquinho sobre a nova marca, né? A marca que está sendo usada pela Setur para divulgar o estado. Legal. Todos os destinos, eles têm uma marca turística, que é aquilo que a gente usa para promover o destino para os nossos mercados consumidores. Então, o Pará tem todos os estados brasileiros têm, todos os países têm a sua marca turística. É uma marca que ela está aí, que ela vai passar por gestões e definir o Pará para o turista. E a gente trabalhou aí há mais de ano em parceria com a Secretaria de Comunicação para desenhar um conceito para a marca e a marca que a gente lançou na última fita no ano passado. E agora a gente está num trabalho de divulgação dessa marca para que essa marca ela possa ser perpetuada, e ela é uma marca do Estado, não é uma marca da gestão. Então, vocês podem utilizar, as agências de viagem podem utilizar. Se eu faço um produto, um açaí, que eu vendo o açaí, eu posso colocar a marca lá. A marca é do Estado, é dos paraenses, para divulgar o seu destino. O Peru faz isso. Então, o Peru tem uma logomarca turística que já está há mais de 10 anos consolidada, e as pessoas elas usam a marca como se fosse sua, porque é. E é isso que a gente quer com a marca do Visit Pará. É uma coisa de pertencimento um pouco, né? Quase uma bandeira, né? Exatamente, como se fosse uma bandeira que pertence a todos e que ela é muito, tá aqui a marca, ela é muito versátil. Então, essa parte branca ela pode ser preenchida, o fundo pode ser de qualquer cor, e a gente pode brincar com ela de acordo com o uso de cada um, né? Então, se eu tenho uma agência de viagens, eu quero vender um produto, e é um produto de turismo de natureza, eu posso preencher esse espaço branco com árvores, etc. e usar a marca para vender o meu produto. Para você que está ouvindo o podcast, a marca é o Visit, uma letra menorzinha, Pará. A fonte é meio gordinha, assim, por isso que ele está falando aí de preenchimento. Visit com temudo, como Visit, mas sem a letra E. E aí a gente vai rodar agora aqui um vídeo de apresentação dessa marca, um vídeo lindão de apresentação, e você pode assistir esse vídeo no YouTube, onde esse podcast também vai pro ar, ou nas redes sociais do Visit e da Secretaria de Turismo do Estado do Pará. Bora ver? André, fala um pouquinho pra gente do que é, de como foi pensado esse material. Sim, a gente tem esses ícones que a gente também criou para cada letra. Isso a gente vai usar bastante nas nossas comunicações, tanto nas redes sociais quanto no nosso site, para descrever cada segmento de produtos turísticos. Então, a gente vai falar de turismo de sol e praia, a gente tem uma letra para o sol e praia, a gente vai falar de turismo de natureza. As fontes mudam? As fontes mudam, exatamente. A gente criou como se fosse um alfabeto com ícones do turismo paraense. E daí a gente vai desenvolver muita coisa. Além disso, ressaltar por que Visit com temudo. Visit é um padrão internacional. Então, se tu fores procurar destino turístico em qualquer lugar do mundo, é só tu colocar Visit e o destino. Aparece. Então, Visit Dubai, Visit Nova York, Visit Austrália, Visit Japan. Tu vai sempre encontrar o Visit na frente. Sim. Então, a gente segue esse padrão mundial, porque o nosso turista ele vem de qualquer lugar do mundo. Então, para que todos possam ter acesso. Por isso que não somente em português Visite o Pará, por exemplo, que seria a tradução, porque o nosso público está em todo o mundo e a gente está cada vez mais massificando o Pará enquanto principal destino, um dos principais destinos de natureza do mundo, por estar na floresta amazônica, por ter tudo de muito, como fala a nossa marca, para que as pessoas possam, enfim, ter acesso. O nosso Instagram ele já é bilíngue, ele é em português e em inglês, para que a gente possa se comunicar com todo mundo. A gente já faz isso desde 2019. E é isso que eu queria explicar, o porquê Visit. O tudo de muito é bacana também, né? Porque a gente tem muita coisa e simplesmente a gente tem tudo para mostrar, né? Então, acho que a gente podia ter esse gancho aí. O que a gente tem para mostrar hoje? O que está sendo mostrado pelo Pará, pela gestão, pelo turismo? O vídeo manifesto ele explica bastante isso. Eu acho de uma maneira bem didática, por isso que a gente chama ele de vídeo manifesto, porque ele explica a marca.
E a gente tem muita gastronomia, a gente tem muita água, a gente tem muita cultura, a gente tem muita ancestralidade, a gente tem muita natureza e a gente tem um povo muito, muito receptivo que está de braços abertos para receber qualquer turista. Essa é uma das nossas marcas registradas e a gente colocou isso também no vídeo. O vídeo lindão, né? Com imagens de drone aí de dentro do Teatro da Paz, assim, de um ponto de vista que a gente não costuma ver esses locais. Então, realmente, se você aí não tá no YouTube, corre para assistir que vale a pena. André, o Pará, a gente estava até conversando um pouco antes, o Pará está muito visível, a gente percebe isso nas redes, a gente percebe isso nas informações, a gente que tem essa conexão com outros estados, né, Dani? Sim. A gente vê como o Pará está sendo bem visto, às vezes as pessoas não têm essa informação, mas está sendo referência em muitas situações, inclusive nesse momento que a gente está vivendo. O turismo de aventura, que na verdade eu entendi que o turismo de aventura faz parte do turismo de natureza, que divide-se do turismo de aventura e turismo ecoturismo, né? Foi um colega nosso que falou. Mas assim, o Pará tem tudo isso. Você tem a aventura, você tem a natureza, você tem o sol e mar, você tem... E isso está sendo percebido pelas pessoas que gostam de viajar e também pelas pessoas que produzem conteúdo. Então, a gente está encontrando muita informação fora do Pará sobre o Pará, o que não era muito comum há algum tempo atrás. Resultado do trabalho? A gente vê no Visit aí toda essa produção, né? É verdade. A gente estabeleceu, aí também por orientação do nosso governador Helder Barbalho, uma nova forma de trabalhar o turismo no nosso estado, né, tanto com política pública, mas principalmente focado no mercado, né? A gente entende que para desenvolver o turismo a gente precisa primeiramente de cliente, né? O cliente que vai fazer a roda girar e criar esses ciclos virtuosos de investimento, e o cliente é o turista. E a gente precisou entrar na cabeça do turista para entender como é que ele decide qual é o destino que ele quer viajar. E cada vez mais conteúdos interferem nesse processo decisório. Onde o cliente está consumindo? É no Instagram? Vamos para o Instagram. É no YouTube? Vamos para o YouTube. É na televisão? Vamos para a televisão. Procurar o nosso cliente de acordo com com o estudo de mercado que a gente realizou, né, para identificar qual é o nosso público-alvo e falar diretamente com ele e convencer ele a viajar para o Pará como o seu próximo destino. A gente já tem, e os nossos estudos mostram isso, inclusive estudos do Ministério do Turismo também, internacionais, que todos têm aquela curiosidade de conhecer a Amazônia, mas por algum motivo isso não é urgência para ele. O que é isso? O que eu quero dizer com urgência? Não é a próxima viagem. Minha próxima viagem é a Amazônia. Então a gente sabem da importância da Amazônia, mas sempre deixa um pouquinho para curiosidade. Um dia eu vou. Tá na minha lista, mas um dia eu vou. Tipo Taj Mahal, sei lá. Dia eu quero conhecer o Taj Mahal, mas eu nunca comprei a passagem para ir. Então, a nossa comunicação, ela entra lá para criar esse senso de urgência. Minha próxima viagem é para lá, né? E aí a gente tem utilizado como estratégia de influenciadores digitais, de criadores de conteúdo virtual, e a gente tem ramificado isso nos vários mídias existentes. Então, a gente traz o pessoal do jornal impresso, a gente traz o pessoal do rádio, a gente traz o pessoal do YouTube. Acabou sendo um gerador de pautas. As mídias agora geram pautas, né? E a gente vê o resultado. Ano passado, Alter do Chão foi considerado o melhor destino de viagens do Brasil, né? O que é uma grande vitória para o nosso trabalho, não só da Setur, mas dos empresários que estão lá, da Prefeitura de Santarém. Então, todos trabalhando junto para conseguir fazer isso. E agora, em janeiro, o Ministério do Turismo publicou um relatório de inteligência de mercado que apontam os 25 destinos que são tendências para 2022. Sim. Então, não é tendências para um futuro longe, é tendências para esse ano. Né? Ficou no meio, Alter e Belém, né? Alter e Belém entraram, né, nessa lista. Então, de todos os estados do Brasil, nós temos... Pará tem 2 destinos como tendência. Dos 5.000 e tantos municípios, né, que nós temos. 5.500 e alguma coisa. Exatamente. E eu tenho uma amizade muito grande com os outros secretários da região norte.
Mas da região norte nós temos 4 destinos só. Belém, Alter do Chão, Roraima, com o Monte Roraima, Sim, e Jalapão. Sim. Então, outros destinos mais tradicionais aqui na região norte não entraram na lista, o que mostra que a gente está no caminho certo de causar essa urgência na pessoa, de falar, é tendência para 2022. Tem outros destinos extraordinários na região norte. Poxa, Lençóis é muito legal aqui na Amazônia. Manaus, Novo Airão, são destinos extraordinários. Mas eles não entraram nessa lista porque o relatório de pesquisa, a pesquisa que foi feita, não viu no turista que é negócio. Vou viajar em 2022 para esse lugar. Então, é uma forma diferente de fazer publicidade. É um trabalho que começa em 2019 para ecoar em 2022, né? Exatamente. Então, é um trabalho real de formiguinha, de você criando desejo, com várias expectativas. Aí, mesmo quem vai no Visite, a gente vê que tem vários criadores de conteúdo, de diversas faixas etárias, formas de falar com o público. Então, também tem uma estratégia nessa pulverização dessa estrutura. E tem uma outra coisa, a gente estava comentando que antes parece que não era urgente, e a partir dessa visibilidade do Pará, e que a gente está comprovando a partir disso, parece que também agora as pessoas se tocaram e ficam aqui por mais tempo, né? Porque vir para o norte, a gente tem alguns probleminhas ali, principalmente na questão malha aérea, não tem como a gente fugir desse assunto, embora a gente já tenha certamente, ainda mais com a expansão das linhas aéreas, aqui para o Pará também, que subiu aí para 14 municípios, né? 14, 15 municípios que a Azul atende. Mas, assim, a pessoa vem para ficar mais tempo e, com certeza, conhecer mais opções dentro do Pará. Porque vir para cá para passar 2, 3 dias, diferente de você ir para o sul, em que em 2, 3 dias, ou Sudeste, ou Nordeste, você tem capacidade de condições de conhecer algo a mais. Aqui você tem 2, 3 dias, por conta da questão geográfica, a gente fica um pouco reduzido. Faz sentido o que eu estou falando? Quer dizer, as pessoas vêm para cá para passar mais tempo hoje para o Pará? Sim, esse é um desafio nosso enquanto setor e também em conjunto com os empresários, da gente aumentar tempo de permanência. Sim. Então, esse é um tema que todos os destinos trabalham e que a gente também tem trabalhado aqui. Como é que a gente aumenta o tempo de permanência? Com a diversificação da oferta turística. Então, se a pessoa chega aqui em Belém e, por exemplo, todas as agências elas só oferecem city tour e visita ao Ver-o-Peso, por exemplo, o turista vai achar, só tem isso para fazer em Belém. Eu só preciso de um dia. Sim. Quando a gente diversifica a oferta turística, o cara fala, não, eu tenho que fazer o city tour, eu tenho que ir no Ver-o-Peso, mas eu também tenho que ir no Cumbu, mas eu também tenho que ir em Mosqueiro, sim, mas eu também tenho que ir no Tinga, mas eu também tenho que ir no Mangal, né? Eu também tenho que ir... E aí eu falo, não, pô, pelo amor de Deus, eu preciso de 5 dias para conhecer Belém. Lógico. Né? Aí compensa o custo aí que eu te pergunto, a gente precisa de quantos dias para conhecer Belém? Uma vida inteira. Mano, são 144 municípios. Não, eu tava falando só de Belém. Uma vida inteira. É bom, é verdade. Você fez a pergunta para Belém, é verdade. É gostoso. Então, é isso que a gente tem trabalhado, tentar aumentar esse tempo de permanência. Isso aí, a gente pegando historicamente uma análise mais alargada do processo turístico, os tempos de permanência têm diminuído em todos os destinos. Porque a gente tem viajado de avião, ao invés de viajar de carro. A gente tem ficado mais em hotel, ou seja, o custo mais alto, ao invés de casa de parentes e amigos. Né? E a nossa vida está cada vez mais corrida. Então, cada vez mais eu tenho menos disponibilidade de tempo. As pessoas têm vendido cada vez mais as suas férias para os seus empregadores, para terem mais recursos, para ficar mais tempo. E a gente tem separado menos tempo para viagens. E aí, esse processo da gente aumentar tempo de permanência, ela se torna ainda mais desafiador. Porque cada vez está mais caro o nosso tempo. Né? Então, menos disponibilidade. Você falou uma coisa que pra gente pensar mesmo sobre isso. Que todo mundo experimenta isso na sua vida. Né? E a gente tem observado isso nos estudos que a gente faz. Então, há 10 anos atrás, quando uma pessoa vinha para passar o Círio, ela passava 7 dias. Hoje a média já está em 5,4. Reduzindo. E quando a gente vê, as pessoas estão vindo mais de aéreo, menos carro. Mais hotel, menos casa de família. Então esse tempo de permanência ele cada vez é mais importante.
a gente discutir e trabalhar. E o principal remédio para isso é a diversificação da oferta turística, né? E é uma coisa que a gente tem conversado muito e estimulado muito as agências a criarem produtos novos, diferentes. Tem várias agências que têm trabalhado nessa vertente de... A gente tem o City Tour? Tem. É um produto que muitos consomem. Mas a gente também tem vivências, a gente tem experiências inovadoras, a gente tem a canoa havaiana na Bahia. A gente tem essa diversidade para mostrar aí ambiental. Né? Exatamente. A gente tem um dia inteiro de experiência nas ilhas aqui ao redor de Belém, seja no Cumbu, seja em Cotijuba, seja no Acará, seja em Barcarena. Então, quanto mais diversa for a oferta turística, mais tempo o turista passa aqui. E a gente não fala só de tempo, a gente fala de dinheiro. Quanto o turista está injetando na economia. Então, se o turista vem, ele fica na casa de família, ele come comida de supermercado, ele anda em carro emprestado, ele não está contribuindo para a nossa economia. Então, a gente tem que trabalhar o aumento do ticket médio do turista, que é quanto ele gasta. Não então, é só volume de pessoas. Não é volume de pessoas e nem só tempo que ele passa aqui. Mas quanto ele gastou aqui, quanto ele inseriu na nossa economia, quanto ele andou de táxi, quanto ele ficou hospedado no hotel, quanto ele usou pacotes turísticos de agências de viagens. Eu sou um turista independente, eu não gasto com agência de viagens. Está errado. Porque com a agência de viagens, tu vais conhecer muito mais o destino. Tu vais ter uma pessoa que está lá para te explicar a história do lugar, que está lá para te explicar como o paraense faz, como a gente toma o nosso açaí, como a gente come o nosso peixe frito, e estimular cada vez mais o turista a comprar esses produtos turísticos, né, para que ele possa injetar mais recursos na nossa economia. E a gente criou um conceito na Setur, agora por conta da pandemia, que a gente ainda não conseguiu mensurar. Essa é uma outra questão que a gente tem trabalhado muito, que é em pesquisa. A gente realiza cerca de 20 a 30 pesquisas por ano, que é o da balança comercial do turismo. Quanto de turista eu estou tirando do Pará e quanto de turista eu estou trazendo para o Pará em termos financeiros. E aí a gente lançou a campanha do Redescobrir o Pará para que o próprio paraense, ao invés de sair para consumir produtos de outros lugares, viaje dentro do Pará. E a gente viu que isso causou um efeito muito positivo. A quantidade de belemense que nunca foi para Santarém, que foi nesse último ano, é enorme. E a gente tem pesquisa que comprova isso. Que foi ao Marajó, né? Foi ao Marajó, ou voltou a Salinas depois de muitos anos sem Salinas, entre outros destinos aqui no Pará. O turismo doméstico foi muito mexido, né? Foi muito mexido trabalhado. E a gente trabalhou muito isso. Claro que não é um esforço só nosso, é um esforço coletivo, claro, das próprias agências de viagens, que são parceiras nossas, e que a gente está aqui, na verdade, para fomentar o trabalho deles, como uma mudança de autoestima do paraense, né? De querer entrar em contato com as suas raízes, de querer visitar aquele lugar que não ia há muito tempo, ou que tinha um parente distante que mora lá e que nunca mais visitou. Então a gente conseguiu aí, nós, não só a Setur, mas todo o trade turístico, criar no paraense essa vontade de querer redescobrir o próprio estado. E aí é uma questão conhecer assim, o quintal, né? Não é sair de um local e pensar em fazer turismo e ir para um hotel. Eu acho que isso daí ampliou essas possibilidades na cabeça das pessoas de uma forma geral. Eu digo porque a gente conversa muito, a gente acaba identificando. Então, as pessoas entendem que saiu daqui, foi para 50 quilômetros daqui, você está fazendo turismo. O que a gente encontra aqui perto? Né? Que olhar que a gente está tendo aí para os igarapés, para fazer sítios, né? Quantas opções nós temos, isso é muito bacana. Mas eu queria voltar antes de passar a voz, Dani. Quando você citou aqui a questão das agências de turismo que criam pacotes, ok, elas são extremamente importantes. Mas aí vamos lá. A gente tem o produtor de conteúdo. Hoje, muita gente viaja por conta do produtor de conteúdo. E o produtor de conteúdo não é agência. Como é que a gente pode fazer esse meio de campo, até tentando trabalhar um pouco mais a experiência do produtor de conteúdo para fazer esse link ou esse intercâmbio, vamos dizer assim, com a agência de viagens? Por que estou fazendo essa pergunta? A gente sentiu na pele agora eu entendi o que é você operar o turismo.
E assim, e foi muito, para mim, está muito claro que o elemento plataforma de comunicação contribui com o operador de turismo para ele gerar um pacote, para gerar a possibilidade de trazer visitantes para o local. Sim. Então, é um intercâmbio que tem que existir, mas ainda não existe. Então, como é que essa relação das agências de turismo com o produtor de conteúdo, que é o que a gente usa muito aqui no Pará atualmente, como é que a gente melhora isso, né? Como é que a gente monetiza isso? Sim, isso é fundamental e isso é um trabalho que a gente já vem fazendo também desde 2019. Então, o produtor de conteúdo, a gente sugere, e eu acho que essa é a forma correta, mais legal de fazer, quando ele vai para um destino, ele procure uma agência de turismo receptivo naquele destino, para que aquela agência de turismo receptivo mostre para ele o destino, né? Ele vai criar o conteúdo, vai passar umas informações mais precisas para o seu ouvinte, público, espectador, né? Seu público, com conhecimento maior sobre o destino. Então ele não precisa ler 1000 livros de história, tem uma pessoa lá para contar isso para ele, né? E ao final do seu conteúdo vai falar: tudo isso que eu fiz com a agência fulano de tal, recomendo que vocês usem a agência fulano de tal. Perfeito. Então, essa é a forma que a gente tem trabalhado aqui, né? A gente tem trabalhado com o mercado aqui paraense de agências que são parceiras da Setur nesse trabalho. Todas as agências estão convidadas a fazer parceria com a gente. Olha, Secretaria de Turismo, eu tenho um produto novo, que é uma experiência ribeirinha, que é uma experiência de um avoado, que é uma piracaia, que é não sei o quê. Eu quero que ele seja promovido pela Secretaria de Turismo. Excelente. A gente vai lá, procura um criador de conteúdo e leva esse criador de conteúdo. Com essas características, né? Que trabalha com esse tipo de público e leva ele para lá para ter a experiência de divulgar na sua plataforma. A gente, inclusive, está fazendo agora uma chamada para as regiões turísticas do estado para que apresentem novos produtos. A gente faz essas chamadas desde 2019 para que as agências de viagens mandem para a gente os produtos, para a gente estar constantemente atualizando esse nosso portfólio, e a gente usa esses produtos que a gente recebeu para a divulgação. A gente não tem como saber de todos os produtos sem que essa informação chegue até nós. Já tem novidade aí para esse ano? Tem muita coisa bacana, E, bem, uma grande novidade, que é algo que é um trabalho que foi feito pela iniciativa privada, que a gente teve uma felicidade muito grande de poder apoiar, que ganhou um prêmio nacional, é a Rota da Amazônia Atlântica, né? Que foi desenvolvido aqui no município de Augusto Correia, Bragança, Curuçá, entre outros. Essa rota a gente apoiou na criação, mas é algo que é 99% feito pela iniciativa privada, a gente só vai lá dar um empurrãozinho técnico. O Sebrae também ajudou bastante. Que essa é a proposta, na verdade, né, André? Essa é a proposta. O Sebrae ajudou bastante, o Ministério do Turismo, o Ministério da Agricultura também ajudou, e ganhou um prêmio nacional e foi escolhido entre 5 roteiros de turismo rural do Brasil. Para ajudar a divulgar esse roteiro, nós levamos agora um grupo de influenciadoras digitais, que eu estava liderado aqui pela Dani, para conhecer a rota. Então, apresentou produtos novos que poucos conheciam, que são fresquinhos saindo aí do forno, para que o turista possa querer ir lá conhecer. Como é que o turista faz isso? Ele entra em contato com as agências de viagem que foram recomendadas pelos criadores de conteúdo que estavam lá. Então, eles dão um contato. Olha, você quer vir aqui? Entre em contato com fulano, com beltrano, com ciclano. E aí, a gente faz esse trabalho de levar as agências de turismo receptivo de Belém para esses destinos. Estreitar, né? Para estreitar esses laços, para quando essa agência de turismo de Belém for contactada por um emissivo que está lá na Holanda, fala: não, mas tem um produto diferente aqui. Tem um produto que faz uma experiência assim, assim, assado, desse jeito. Aí de agência para agência, né? E aí é um trabalho exclusivamente privado. Sim. Né? A gente trabalha nesse apoio à comercialização também. Então, a gente participa de feiras internacionais.
Mesmo durante a pandemia, a gente participou virtualmente de várias, e as pessoas falavam, olha, eu quero uma experiência de turismo náutico na Amazônia. A gente fala, olha, tem essas agências de turismo que trabalham com turismo náutico. Eu quero uma experiência de uma imersão em que eu passe uma noite dormindo na floresta. Não, tem essas agências que têm esse produto dessa forma. E é por isso que a gente tem que estar com o portfólio, porque eu só consigo apoiar a comercialização dos portfólios que eu tenho. Onde as pessoas encontram essas informações? Ou é uma informação muito estreita entre as agências e a secretaria? Qualquer agência pode mandar essas informações para a gente e qualquer pessoa pode entrar em contato com a gente para ter acesso a esses portfólios. Como é um trabalho de apoio à comercialização, geralmente quem entra em contato com a gente não é o público final, é a agência de turismo emissivo, que tem o contato com os seus clientes, né? Mas a gente está desenvolvendo um website totalmente novo, que é o visitpará.com, que a gente lançou agora. Ele está em desenvolvimento, mas todos já podem entrar lá para conferir, em que a gente vai cada vez mais colocar conteúdo lá desse material e desses produtos paraenses que a gente tem aqui, para que as pessoas possam ter vontade e entrar em contato com uma agência de turismo receptivo aqui para adquirir os seus pacotes. Perfeito. Cara. Tu achas que mais municípios estão aí com produtos novos? Sim. A gente tem feito um trabalho muito grande aí junto com os municípios, desenvolver as cadeias locais de turismo. A gente, logo em 2019, atendendo a um pleito dos municípios, redesenhou o estado do Pará em 14 regiões turísticas. Isso aproximou esses municípios e a gente tem trabalhado junto com eles para a criação do Conselho Municipal de Turismo, da Lei Municipal de Turismo, de ter uma estrutura em cada município para o apoio local da cadeia do turismo. E isso tem dado muitos frutos, isso tem gerado novos produtos, isso tem estimulado agências a ter produtos diferentes, a poder trabalhar de forma colaborativa para colocar mais produtos no mercado. Porque a gente sabe que o turismo ele é uma grande rede de empreendedores. Não tem um empreendedor que faça tudo, que pegue o turista lá em São Paulo, traz para cá, hospeda ele no seu hotel, faz os seus passeios na sua van, André? etc. Não tem como. Então, cada vez é muito raro isso acontecer. Quem consegue fazer isso é uma Disney da vida, etc., que tem agência de turismo emissivo, tem agência de turismo receptivo, tem hotel, tem os atrativos, etc. Mas o turismo é feito em rede. Então, cada vez mais a gente tem estimulado essas redes através das administrações municipais e regionais de turismo. Você falou a questão das regiões, a identificação de novos produtos turísticos, etc. Mas, ainda assim, a gente sabe que a gente tem um estado enorme. É bom que a gente repita isso aqui. E que o turismo, a proposta turística está sendo redesenhada, foi redesenhada e está sendo operada, né? E aí a gente que vem também tomando que a gente foi picado pelo bichinho do turismo, né? Não tem jeito, a gente gostou e a gente acaba identificando, André, com o nosso olhar, algumas possibilidades de futuros pacotes. Mas a gente não tem a gestão na mão, o que a gente pode fazer? Conversar e, quem sabe, a partir da palavra, chamar a atenção do gestor, sua atenção técnica, fala, pô, aquilo que a Cristina está falando, que a Dani está falando, que outros estão falando, podem ser legal. Isso a gente vem percebendo que municípios vêm se mostrando, né? O que eu quero perguntar? Os municípios, eles, às vezes, uma forma de cozinhar, um talento que você identifique naquele município, um talento da culinária, um sítio que tem um espaço bacana, que pode ser ali botar um redário, ter uma pousada. A gente conversou muito sobre isso, inclusive, né, no nosso podcast, né, com o pessoal da Monotour, diga-se de passagem. Identificar... as pessoas acabam gerando a vontade durante a conversa com essas pessoas comuns que todos somos, de crescer, e aí falta ainda chegar em quem tem a possibilidade de melhorar essa organização, essa possibilidade. Vocês têm conseguido chegar nos municípios? Como é que vocês estão tratando não só o potencial turístico, em termos de logística, de receptivo,
mas também alguns itens importantes, como a nossa culinária de raiz. Isso tudo tem funcionado como um elemento a mais para vocês formatarem esses pequenos pacotes e transmitir esses pacotes para os operadores, para as agências? Legal. Essa tua pergunta ela é muito importante. Primeiro que o turismo ele é virtualmente infinito, né? Se a gente for olhar para destinos ultra consolidados, como Orlando, lá na Flórida, todo dia estão lançando produto novo. Sim. Não é só um parque novo. Por exemplo, eu vi agora uma publicidade no aeroporto da Flórida e eles estão com um stand-up paddle no Igarapé. Lançando um produto novo é um Igarapé. Tá dizendo? Que antes não dava atenção. Que antes não tinha e agora tem. Então, é virtualmente infinito a quantidade de produtos turísticos que podem ser feitos, as possibilidades. E imagina num estado do tamanho do Pará, né? Então, a gente consegue colocar aqui 3 Alemanhas, né, em termos territoriais. E tudo de natureza, tudo de cavernas, cachoeiras, comunidades tradicionais, culturas diferentes dentro do nosso estado. Então, falar em potencialidade e falar na quantidade de produtos que podem ser criados, isso todos temos certeza que é quase infinito, né? Agora, como colocar isso na prática, como tu estás falando? Como potencializar isso e transformar isso em emprego e renda? Sim. Essa é a função do empresário. Não é a Secretaria de Turismo que formata pacotes. Sim. É o empresário, é a agência de viagem. Sabemos disso. Como a Monotour que vocês mencionaram. Eu estava dando uma olhada agora no Instagram deles e vi que eles estão criando vários pacotes diferentes aqui para o interior do estado. Hoje o público deles é o belemense, principalmente. Mas com um calendário em que ele possa programar isso não mensalmente, mas anualmente, ele vai conseguir vender isso para o turista lá de fora. Sim. Porque ninguém planeja uma viagem com uma semana de antecedência hoje em dia. Com os preços das passagens do jeito que estão, com planejamento de férias e tudo. As pessoas se planejam com 2, 3, 4 meses de antecedência para uma viagem de longo curso. Então isso precisa estar na prateleira para ele comprar. Mas quem cria produto turístico é o empresário. Não é nem a gestão municipal, nem a gestão estadual. O nosso trabalho é de apoiar a comercialização desses produtos que já estão na prateleira, que estão precificados. A gente já tem, desde 2019, um canal com as agências de viagens que querem criar produtos, com uma assistência técnica que a gente presta para eles gratuitamente. É só mandar um e-mail para a gente, olha, eu estou com um produto assim, o que vocês acham? Nós temos técnicos na casa que vão ajudar a construir esse produto. Que bacana. Mas isso essa é a relação que vocês têm, então, com a comunidade mais longínqua. Isso. A comunidade entra em contato com a gente vai lá e ajuda a estruturar. A gente ajuda a ligar os elos da cadeia. Sim. Então, tem uma agência aqui que queria conhecer um hotel ali, a gente faz esse estreitamento. Mas falta o transportador turístico, a gente traz o transportador turístico. A gente ajuda a fazer essas conexões, né? E a fita que a gente realizou no ano passado, por exemplo, é um grande lugar para acontecer essas conexões, em que estão lá agentes de viagens, estão lá transportadores, estão lá receptivo, emissivo, está lá próximos, hotéis, né? Estados, você tem todos os elementos destinos, do fluxo, né? Todos os elementos para se conhecer, para gerar negócio, para criar novos produtos, para colocar novos produtos. E aí o turismo integrado, né, André? Que você tanto comenta, por sinal, né? Que você tanto trabalha. A gente precisa ter os equipamentos integrados, né? Exatamente. Eu queria te perguntar a tua percepção enquanto gestor e também enquanto turista. 2 coisas que eu vi essa semana, né? Paraenses que reclamam que a gente não tem turistas. Eu estava numa visita guiada do Teatro da Paz e aí uma pessoa me abordou e falou assim: mas por que tu achas que lá no Teatro de Manaus tem sempre muita gente e aqui nunca tem? Né? Então isso é uma percepção do paraense que talvez nem visite tanto a cidade, mas que de vez em quando está aí com alguém, está levando... E que a gente pode discordar um pouquinho disso eu também, discordo, né? até fiz uma defesa. Eu também. E a outra é o turista de fora, que eu digo que o turista brasileiro ele é bem específico de forma geral, mas o turista de fora que acha que quando vem para cá reclama que nunca vai ter turismo aqui porque não tem chuveiro quente no hotel,
porque não tem algodão, 200 fios na cama, ou uma toalha incrível. A gente sabe que tem algumas coisas que são bem complicadas e transporte é uma pedra no sapato. Você não ter certeza de que você consegue voltar para a sua base, onde você vai pegar seu voo. Mas coisas simples, como chuveiro quente, né? Como que tu que viaja, que sabe, avalia essas duas posições aí? Não é, nem quero uma resposta como gestor, não, assim. É mais uma questão Legal. particular. Legal. Duas perguntas também muito importantes. A primeira, tem mais turista no Pará do que tem no Amazonas. Isso a gente tem com dados que não produzidos por nós, são produzidos pelo Ministério do Turismo. A gente recebeu em 2019 mais de 1 milhão de turistas aqui, enquanto o Amazonas recebeu algo em torno de 700 mil. Então a gente recebe mais turista do que o Amazonas. Com relação aos nossos atrativos, a gente recebe muitos turistas estrangeiros, tanto de outros lugares do Brasil quanto de outros lugares do mundo. Outro dia eu estava jantando num restaurante aqui em Belém e numa mesa do lado estavam falando inglês, na outra mesa estavam falando uma outra língua que eu não sei nem qual era, não sei se era holandês, se era sueco ou alemão. Então, tem turista estrangeiro aqui, tem turista... Agora, é claro que nesse momento de pandemia isso reduziu muito. Sim, né? Isso reduziu muito por causa de uma dificuldade de transporte, pelas próprias questões da pandemia, as restrições de circulação, etc. E é algo que o que a gente tem visto tem represado só a demanda. Então, essa demanda ela não deixou de existir. Quando a gente puder viajar com mais tranquilidade, esses turistas que não viajaram vão passar a viajar. Eu acho que a pandemia, e essa era uma preocupação nossa, não acabou com o turismo, ou não traumatizou o turista. Não, a vontade de viajar ainda está presente. Né? Está até maior, porque estava preso. Eu acho que vai dar um grande boom, como a gente já está percebendo isso, né? A gente tem visto muita entrevista nessa linha. Exatamente. Então, essa questão de fluxo turístico, isso vai aumentar, e prova disso é que o Pará, mais uma vez, é tendência para o turismo em 2022. Sim. Né? Muito por conta de todo o trabalho que foi feito. Com relação à infraestrutura de luxo, nem todo turista é turista de luxo. Né? Senhor, por favor, ouçam. Eu acho que isso é muito... Não, é porque é sempre uma discussão. Isso é fato, né? Então, isso é sempre uma discussão, né? Então, existem vários segmentos de turismo, né? O turista de pesca esportiva, às vezes, ele não está nem aí para isso. Ele quer saber se tem o peixe. Eu quero ir lá para pegar o peixe. Ele vai pegar o peixe, vai bater a foto e vai devolver para o rio. Aí, se ele dorme numa cabana, se tem água quente, se tem... Às vezes, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o peixe. O turista de aventura quer acampar. Né? O turista de sol e praia, ele quer saber se a praia é boa. Né? Essa questão da estrutura, hotelaria, por exemplo, depende do tipo de turista. A gente poderia ter mais opções de turismo de luxo no Pará? Poderia. Isso depende do empresário investir. E a gente já tem algumas coisas novas aí de turismo de luxo, acontecendo, principalmente lá em Alter do Chão, Santarém, que são extraordinárias, né? E que vão atrair esse turista de luxo para aquela região. Outras regiões podem ter esse tipo de produto? Podem. E a gente está aqui também para ajudar. E o luxo é ecologicamente correto, né? Sempre. Talvez. Não, se não é ecologicamente correto, não é mais considerado luxo. Não vem. Nem turismo. E nem turismo. Então, hoje o luxo está redesenhado. Total. Né? Total. Então, essa questão da estrutura, eu acho que não é por aí. É claro que quando tu tem como o ditado em inglês diz, build it and they will come. Se tu constrói uma superestrutura, um parque temático, um shopping center maravilhoso e tal, tu construiu, as pessoas vão aparecer. Né? Isso já está comprovado aí, por exemplo, com Dubai. Né? Então não tinha nada lá no deserto, os caras construíram e hoje é o turista com o maior ticket médio do mundo. É o turista que vai para Dubai.
Então, Quem vai é o turista que tem poder aquisitivo lá em cima, né? Exatamente. É a lógica pela lógica, né? A gente fala que é caro chegar aqui, mas é caro chegar em Dubai. Cristina, se a Cristina quer, não faça a mínima questão de conhecer Dubai, a não ser que seja tudo de graça. 0,800 tá tudo certo. Mas é por aí, tem público. Antes eu não tinha muita vontade de conhecer Dubai. Dubai, mas eu acho que aconteceu um pouco com Dubai, o que aconteceu na outra estratégia aqui no Pará. Eles investiram em umas produções de conteúdo com vários formatos. E acaba que a gente segue vários e tu vê eu sempre. acho que lá tem muita questão de pessoas mais conhecidas também, né? Que foram muito ali pra região. Eles investiram também em algumas atrações que era para além só do luxo. Fizeram parques, né? Fizeram museus interativos. Então, assim, antes você era um resort, você só pensava assim, um resort rico e tal. Agora você tem outras coisas que eles investiram por mega diversificação da oferta turística. Isso que vocês dois estão falando é muito importante, assim, porque é o tal do... se resume nisso. Temos público para todos os tipos de segmentos. Ponto. A gente teve muito receio recentemente, ano passado, porque a gente trouxe várias pessoas do Brasil. E assim, como é que vai ser para essas pessoas entenderem que o nosso hotel bem estruturado não é exatamente o hotel bem estruturado do Nordeste, do sei lá da onde, do Sul do país. Nosso melhor estruturado naquele local. Tudo bem, a gente sabe que a maioria gostou, mas a gente sabe que alguns sempre falta alguma coisa para algum. Mas eu sempre falo o seguinte, toda vez que você viaja para algum lugar, eu falo isso para os meus amigos que iam para a Argentina, né? Se você for para a Argentina e reclamar que não tem arroz e feijão para comer, aí é confuso, porque você está indo para a Argentina esperando encontrar o Brasil. Aí você não vai para a Argentina, você fica no Brasil. A pessoa que vem para a Amazônia vem com essa proposta de conhecer a floresta em pé, de conhecer os rios, de conhecer o pôr do sol, de estar em cima do Tapajós, de estar aqui no Marajó. Aqui no Marajó, a gente levou um grupo bacana para a Fazenda Mironga. As pessoas ficaram encantadas. Tá bom, o produto búfalo, tudo bem, a gente fala sempre, ok, tudo bem. Mas o simples fato de você subir no búfalo, e André... Gente, você domesticar o búfalo já é confuso, já é uma coisa... O olho do cara brilhando, cara. O cara falando de toda a cadeia produtiva, a partir do búfalo. Não, acho que se tu não souber de nada, se pelo você Brasil, chegar lá e passar a mão no búfalo, um bicho daquele tamanho, com chifre daquele tamanho, você passar a mão nele e não levar uma chifrada, já é uma coisa. O búfalo que resolveu correr atrás de mim ali do sítio. Do sítio Açaizal. Eu ia te derrubar, mas enfim, tu tá de... Foi lá achando que estava no Marajó. Ela estava no Paraupebas, achando que estava no Marajó. O que foi que ela fez lindamente? Foi lá. Nenhum outro turista faria algo disso, né? Só quem foi ao Marajó se atreve a aproximar de um búfalo dele. O búfalo correu atrás dela. Disse, amiga, não é a mesma coisa. A relação desse búfalo não é o mesmo lá do Marajó, que eles estão na rua, é diferente. Outro lugar incrível para conhecer o sítio Açaizal lá em Paraupebas. Sim. Recomendo a todos que possam ir lá em Paraupebas, conhecer Paraupebas, que é um destino extraordinário, e dar uma passada lá no sítio Açaizal. Então, o que eu estava falando? Claro que se tu construir uma superestrutura, as pessoas vão. Mas tu não precisas ter uma superestrutura quando tem atrativo. Sim. As pessoas vão pelo atrativo. Os destinos turísticos que mais recebem turistas no mundo não tem essa super-infraestrutura. Tailândia não tem essa super-infraestrutura. Vietnã não tem essa super-infraestrutura. Costa Rica não tem essa super-infraestrutura. E Peru não tem. Sim. Né? E eles recebem milhões de turistas todos os anos. O Peru tem uma das melhores culinárias do mundo, né? Não ter essa superestrutura. Não, é isso. É o que dizem, né? É o que dizem. Eu prefiro a paraense, tá? É o que dizem. Eu sou baianense, eu falo logo que o do Pará é melhor. Nem amplio pro resto. Aqui é melhor. Dizem. Mas pronto, então, Pará, Peru. As pessoas falam tanto isso que a gente já assimilou isso sem ter comprovado. Sem ter experimentado. Então, é o sucesso da promoção. É o que todo todo destino turístico quer. Que ser reconhecido por algo que seja dele, né? E aí o Peru fez isso com maestria. Mas eu vou contar uma falando sobre esse negócio de ver coisas. Essa infraestrutura, ela não é necessária para que aconteça o turismo. Né? A gente precisa ter hotel, a gente precisa ter atrativo, a gente precisa ter agência de viagens. E quanto maior for o fluxo de pessoas, mais o próprio empresário se convence a fazer os investimentos. Vide, os investimentos estão sendo feitos em Salinas hoje. Sim. Né? Então, Salinas já é um destino consolidado com fluxo turístico.
vem muito turista para Salinas? Vem. Então eu vou investir em turismo aqui. Um parque aquático com os resorts. Incrível, inclusive, estivemos lá. E aí as pessoas começam a passar mais tempo em Salinas. E agora você não vai só final de semana, não, você vai e de olha segunda Salinas, as pessoas sempre olham para Salinas praia, tipo, eu vou para praia, passo o dia todo na praia e volta. E Salinas é muito mais que isso. E não é só muito mais que Atalaia, isso. hoje as pessoas conhecem outras coisas, eu quero conhecer outras coisas. Eu fiquei encantada com a Praia da Sofia, por exemplo. Demais, né? Fiquei encantada. Vocês foram lá na Marieta? Não, porque Marieta já não é Salinas, já é sei. Maracanã, né? Não fomos. Nessa a gente fez um passeio, uma coisa que é novidade lá em Salinas, que é o passeio de buggy com a Lock Mill, né? Faz esse passeio, aí ele te leva até a ponta, que a gente nunca vai para essa ponta, que é uma no gracinha. Monumento do Atalaia, que é uma unidade gracinha. de conservação gerida pelo governo do Olha estado. que bacana. Exatamente. Olha a história que tem um por monte trás. de coisa. E ao mesmo tempo, quando você olha para Salinas, você pensa sempre em mar e nunca se dá conta que a faixa de Manguezal passa em Salinas. E aí tu tens lá o pessoal do Solar que tu passas, faz o passeio de barco. Quando a gente fala de Salinas, a gente não pensa em rio, a gente só pensa em mar. Tu tem toda uma estrutura de rio ali na beirada da cidade. E o que é legal, Enfim, é infinito, assim, é um loop, né? É infinito. E é o empresário tendo... Porque as pessoas falam assim, não tem parceria público-privada. Discordo. Tem sim. Porque tudo isso a gente está vendo aqui. A gente ouve muito. Eu acho que é mais assim, as pessoas falam assim... Poxa, falta o setor público fazer alguma coisa. Espera aí. Se você está formatando novos pacotes, se você está conseguindo ter a consciência, ampliar o teu horizonte, porque o empresário também está tendo que mudar a forma de pensar, né? A consciência antes que ele não tinha, agora está tendo que ter nessa questão ambiental, essa questão da conscientização da sustentabilidade, etc. Você estava falando do Hotel Solar. Sim. O Hotel Solar, o trabalho do Geraldo ali é muito bacana, porque ele é um trabalho de geração, né? Veio do pai, e aí ele pegou aquele trapiche e ele, para ter me corrija se eu estiver errado, para ele ter a licença ambiental, ele teve que se responsabilizar pela área de atuação dele voltado para o turismo. Ele trabalha a educação ambiental lá, tem que ser, com as escolas. Então, a gente estava no meio de uma pandemia, mas antes disso, ele estava trabalhando com a aula ao ar livre, né, naqueles mangues. Mas então, olha, eu não acredito, em nenhum produto, e no turismo menos ainda, que não seja sempre uma visão global. Sim, a pessoa não pode instalar um hotel aqui e que tem pessoas em situação de vulnerabilidade ao redor dele. Né? Ele precisa pensar, ele não pode degradar na frente porque vai impactar na estrutura dele. É toda uma cadeia. Eu acho que o que às vezes a gente confunde muito como morador de um local, de um estado, o governo não faz nada, a prefeitura não faz nada, e a gente mistura os papéis. Né? Eu acho que o que é importante a gente entender isso, que existe um braço que é até onde o governo vai, até onde a prefeitura vai, até onde o empresário vai, até onde o meu papel de turista vai, e como que a gente cobra essa estrutura toda. Mas é aí que entra o seguinte, né? E aí, André, porque assim, todo tempo as pessoas estão pedindo sempre alguma coisa. E lógico que a gente tem sempre que melhorar, o setor público sabe disso, cabe a ele fomentar o desenvolvimento, né? Junto com o setor privado. Mas assim, a gente ainda escuta muito aquele hábito das pessoas falarem, não tem nada, não se faz, ou precisa ser. As coisas estão andando, as pessoas precisam ter esse entendimento que o turismo cresceu, gente, enormemente. A gente precisa respeitar isso daí. As pessoas, antes de falar, precisam conhecer, André. Eu estou te falando como turista, né? E aí, não adianta só a gente que é profissional de comunicação ir no achômetro e achar que o que os outros falam é o certo. Não é, você tem que ir ver para como as coisas estão funcionando. Você vai hoje para Salinas, você estava falando, a gente percebe claramente as possibilidades de opções. Você percebe uma relação entre entidades. Né? Você falou da Lock Mill, é a agência fazendo contato com a entidade, com a Rede Tour, que faz... Você começa a perceber as pessoas querendo funcionar mais. Então, isso é um trabalho de formiguinha que, no meu entendimento, não foi agora, mas assim, explodiu agora, por algum motivo, e a gente precisa dizer isso.
né? No nosso Sim, bate-papo. e o desenvolvimento de um destino não é algo que acontece do dia para a noite, né? O investimento privado vem, aí vem a infraestrutura, aí vem mais investimento, mais infraestrutura. Então, a gente agora inaugurou o aeroporto de Salinópolis, né? Já está operando? Já está operando. Inclusive, quando eu fui lá, tinha um avião já lá. Ah, que legal. Privado. E aí a gente foi levar a Azul para conhecer o aeroporto. Aí falou, não, mas eu vou colocar voo para cá, tem fluxo turístico? Aí eu falei, não, peraí, deixa eu te levar bem ali rapidinho. Entra aqui no carro. Aí falou, não, mas eu vim aqui ver o aeroporto, não foi ver a cidade. Não, mas agora tu vai ver. E eu levei ele lá nos investimentos. Olha aqui essas torres. Tem 4 torres aqui construídas, tem mais 4 torres em construção, tem um parque temático, tem uma torre, tem outra em fundação ali. Levou pra prática. Essas pessoas, elas não vêm só de Belém para cá. Tem gente, tem gente do Amazonas, tem gente do Amapá, tem gente de Goiás, tem gente tomou a decisão de botar Aí uma falou, aeronave. não, eu preciso então colocar um voo para cá, porque aqui tem uma demanda enorme. E olha, tu falaste, então, uma coisa vai puxando a outra. Lógico, eu não tenho como colocar um voo no destino e que não tem fluxo turístico. Aquela história dele ir para loco, tem que ir em loco, saber o que está acontecendo. Exatamente. Então, a infraestrutura ela vai para e passo com o investimento privado. Eu não tenho como montar uma superestrutura pública num lugar onde não tem um turismo mais vibrante. Lógico. Porque eu construo o aeroporto e o avião não vai pousar. E aí a pessoa que tem mais poder aquisitivo está pronto para ir para Salinas e você não pode reclamar ou exigir um aeroporto num outro município que tem outras características, né? Você citar que saiu o Amapá. A Camila estava no Duelos pelo Brasil aqui e ela falou que assim foi um boom de comentários no direct dela. Porque os amapaenses vêm para o Pará, né? Vêm aqui, vão muito, conhecem muito Salinas. E ela falou que ela ficou surpresa com esse movimento em direção a ela. Porque eram tantas coisas que foram mostradas, né? Desde restaurantes legais, pizzaria, o parque aquático, e as pessoas comentaram isso. Meu Deus, mas eu nem sabia que tinha isso. E aí a pessoa vai poder voar direto para Salinas, né? Com uma escala em Belém, comprando tudo pelo Azul, né? Chega lá em Salinas, liga para a Lockmil ou para outra agência, contrata um transfer do aeroporto até o hotel e pronto. Né? Você chega em Salinas e sai de Belém. Né? Exatamente. Então, a pessoa vai ter acesso direto a Salinas. Recomendação é que passe os dias em Belém. Lógico, né? Por isso que eu falei. Chega em Salinas. Já dá um pulinho em Bragança, um pulinho em Almeida, vai mas assim, se eu só quero ir para Salinas, vai para Salinas. Curte Salinas, vai poder chegar lá de avião agora. Então, uma coisa vai puxando a outra. Tá acabando o tempo do nosso podcast. É rápido que passa, né? Porque o bate-papo é isso. Porque senão a gente vai já tem que agendar o próximo podcast pra gente saber. Mas eu acho que ele tem que falar um minutinho antes. Não tem como deixar de falar de Paraupebas, cara. Porque Paraupebas é um destino que tu vem trabalhando. Pois era essa a direção. Eu acho que não é questão de Paraupebas. Aí eu vou te pedir pra te citar cinco pontos que vão ser referência. A gente já tem aí Belém e Santarém, que o Ministério do Turismo foi lá e disse, olha, tá aí 2022. Mas que 5 outros lugares tu falarias que olhem para esse lugar, que esse lugar aí é bacana. Vai dar o que falar. Isso é encrenca, hein? Isso é encrenca aí. Não, mas a gente está aqui falando sobre... Estamos falando aqui baseado em dados. Então vamos pensar assim, baseado em dados que já tem estrutura de receptivo, que já tem, de repente, pelo menos uma agência operando, que a pessoa consegue chegar, que ela tem uma programação já dentro do calendário. Facilitei aí, né? Dá para enxugar. Primeiro que o relatório de inteligência de mercado do Ministério do Turismo, ele foi elaborado com base em pesquisa realizada na internet. Então eles entraram no TripAdvisor, entraram nos sites de busca de passagem, entraram nos sites de busca de pacotes, Expedia, Aviator, etc. E eles viram quais eram os destinos mais buscados pelo turista, pelo consumidor. Então não é uma indicação do Ministério do Turismo. Tá. E nem nossa. É uma pesquisa feita com o mercado. Né? O mercado aponta essa tendência. O público manda. E aí, Pará também tem uma infinidade de outros lugares. Eu não vou falar dos melhores ou maiores, mas eu vou falar de alguns deles. Tá bom. Vou citar exemplos. Você tá desculpado. Por favor, nada de haters lá no direct do secretário. Não vem dizer que ele tá puxando a sardinha para algum município. Não, eu acho que nem é uma questão mesmo. É uma questão de entender de citar alguns exemplos de trabalhos que a gente tem reconhecido aí
feito por diversos parceiros, sejam eles iniciativa privada, seja a própria prefeitura, seja o Ideflor Bio, que também tem trabalhado muito. Parauapebas realmente tomou uma decisão política de que a prioridade para o desenvolvimento da cidade vai ser o turismo, né? Eles têm como investir em infraestrutura e eles têm feito. Não à toa que o prefeito de Parauapebas está lá em Dubai verificando, conhecendo novas formas de trazer turistas para o Pará e para Parauapebas, se inspirando em quem fez isso de uma maneira mais ágil, mais rápida e que é exemplo para o mundo inteiro. Eles têm muitos atrativos. A Floresta Nacional dos Carajás é encantadora, tem um potencial turístico extraordinário. Eu já fui para Parauapebas umas 5 vezes. Toda vez eu me encanto com uma coisa nova, né? E tem empresário que está também investindo nisso. Disposto, né? Disposto. Não depende só da prefeitura, depende do empresário. E isso é o que está acontecendo lá, então eu recomendo até que as pessoas possam ir hoje lá, né? Para daqui a 5, 10 anos falar, olha, quando eu vim aqui, né? E eu acho isso legal, o turismo é uma realidade lá em Parauapebas hoje. Eles foram dos nossos principais parceiros na última edição da FITA e eles têm se destacado nacionalmente com o trabalho que têm feito. Sim. E com os investimentos que estão por vir e que já estão sendo realizados lá. Salinópolis é outro destino que o governo do estado tem investido muito em infraestrutura, tem o aeroporto, tem a reforma ali do que eu vou sempre chamar de pracinha, que é aquela avenida Beira-Mar que passa ali no centro da cidade. Temos também um projeto belíssimo para o Atalaia, com não só uma rede de água e esgoto para todas as barracas do Atalaia, mas também um projeto que eles vão poder ter acesso a crédito para construir uma barraca padronizada, com boardwalk padronizado, estacionamento. Isso é um trabalho que o governador Helder Barbalho colocou como prioridade para o turismo de toda a região. Fazer aquela orla, mas seria a orla ali do Atalaia, né? É uma padronização das barracas. Não é orla. A orla é a orla na cidade, né? A orla na cidade, né? Que é um investimento de mais de 50 milhões de... E que já começou, diga-se de passagem. Já começou e é para inaugurar esse ano ainda. Maravilha. Então, muito investimento, a cidade toda nova. A gente inaugurou agora, recentemente também, o Centro Cultural lá do Caranã, que está belíssimo. Sim, e que às vezes a gente constrói uma infraestrutura e a gente não sabe para que ela vai ser utilizada. Ela está lotada todos os dias com programação cultural. E era uma preocupação, inclusive, né, André? Essa questão será que as pessoas vão assumir mesmo aquele espaço? Assumiram e tem programação cultural todo dia. Então, para o turista também é uma coisa bem legal fazer alguma coisa diferente da praia, não que a praia não seja outra programação bacana. Não seja uma mega atração já. Mas para dar uma variada também no que faz lá. Soure também é um destino que é encantador, os empresários estão cada vez mais numa relação em rede, cada vez mais integrados para poder dar a melhor experiência para o turista lá. A prefeitura também, locais, né? Isso empresários também faz muita locais, diferença. a prefeitura também, ela é uma grande parceira e toda a região ali do Marajó, dessa área do Marajó, já tem equipamentos, já tem produtos, já tem atratividade que pode ser consumida também agora lá. Nós estamos reformando o terminal hidroviário de Soure, criando um terminal hidroviário novo em Salvaterra para turistas. Acabamos de inaugurar um museu do Marajó em Cachoeira do Arari, que é belíssimo. É uma das maiores estruturas de museu que eu já vi no Brasil. Que bacana. E que tu pode pegar ele e colocar dentro da Europa. Né? Precisamos e ir lá. Precisamos ir. Não faz feio para nenhum museu europeu. É realmente extraordinário, um acervo extraordinário, uma estrutura linda e uma cidade que ganha muito com o museu e que ela tem uma atratividade também interessante em si, com as festividades religiosas de São Sebastião, né? E também com a culinária, o frito do vaqueiro, e o turismo arroz de marreco, tá ali, né? Arroz de marreco. O turismo então rural é um lugar muito gostoso.
Tem a rota do queijo do Marajó, que é algo que a Secretaria de Turismo tem fomentado. E a sinalização... Produtos certificados. Produtos certificados. E eu falei 4. Falou 4. Nossa, é rápido. Você escolhe. Foi Salinas, Paraupebas... É rápido que acaba essa lista. Deu jeito agora. Paraupebas, Salinas, Soure... Não, foram 3. Olha a Rota Atlântica. Deixa eu ver se... Não, ainda tem mais 2. Esse aqui. Calma, tem dois aí. Tá ótimo. Tem um lugar que é encantador, que pra mim é uma obrigação toda paraense conhecer, que é Monte Alegre. O Parque Estadual de Monte Alegre. Está na minha lista, Monte Alegre. Preciso voltar. Ele é um parque estadual gerido pelo Ideflor Bio. Ele guarda um tesouro arqueológico da Amazônia, que são pinturas rupestres de mais de 12 mil anos. É uma energia extraordinária estar lá. E é uma experiência emocionante, de fato emocionante, tu estar de frente com algo que foi pintado ali por gente como a gente, há 12 mil anos atrás. Paraense que já estava aqui muito antes da chegada dos europeus. E são dezenas de pinturas rupestres, numa paisagem extraordinária e com guias muito informativos que vão te dar uma experiência realmente única. Pode se hospedar lá mesmo em Monte Alegre, tem rede hoteleira, tem agências, tem guias. Nós formamos agora, no ano passado, na nossa gestão, nós formamos mais de 50 guias. Só ali no município? Só lá. Na região? Não guias, correção. Condutor de trilhas, condutor ambiental de trilhas e caminhadas. Então, só lá na região, cerca de 50 condutores ambientais de trilhas e caminhadas. Curso de guias a gente ainda não conseguiu levar para lá, mas a gente quer levar o quanto antes. Isso é uma segurança para quem viaja, né? A gente não falou, olha, sim, é isso que eu tô falando. Tão rápido, a gente não conseguiu falar da segurança. Isso, ou a pessoa pode até, se tiver muito corrida, fazer um bate-volta de Santarém. O que eu não recomendo, porque eu acho que precisa fazer a coisa com calma. Lá em Monte Alegre, gastronomia também muito gostosa, uma cidadezinha gostosa e tal. E o último, que é um queridinho meu, é Belterra, né? Eu sou cidadão de Belterra, eu não podia deixar... Eu tenho meu suor naquele museu. Não podia deixar de mencionar Belterra. Belterra tem, além de uma atratividade natural, que a Floresta Nacional do Tapajós, a gente comentou sobre a Floresta Nacional de Carajás ainda há pouco, a Floresta Nacional do Tapajós fica em parte em Belterra, fica em 5 municípios, é uma unidade de conservação enorme, uma das maiores do Brasil, tem árvores ancestrais lá, comunidades tradicionais, comida deliciosa, gente atenciosa, e caminhar ali por aquela floresta é algo transformador para qualquer um. A cidade ela tem uma peculiaridade histórica muito interessante também, que ela foi construída pela companhia Ford, então a gente encontra essa arquitetura ainda americana lá, com uma caixa d'água, com as casas, etc. E o governo do estado tem apoiado uma iniciativa privada, que é a construção do Museu de Ciência da Amazônia, o MUCA. Eu já estive lá 9 vezes acompanhando as obras. A 9ª vez foi semana passada, antes do carnaval. Está pronto já. Está só esperando chegar algum dos equipamentos de laboratório, porque é um museu de ciências que vai ser utilizado pela comunidade local, pelas escolas, pelas universidades. E lá a pessoa vai poder aprender sobre a bioeconomia amazônica, vai poder aprender sobre uma série de dados de acervo muito interessante sobre como a Amazônia está e se formou durante desses milhões de anos. Então, é muito interessante o museu. Ele, uma vez inaugurado, vai ser um dos principais pontos turísticos da Amazônia como um todo. E Belterra é uma cidade muito acolhedora, com praias belíssimas, como a Praia do Pindobal, que é maravilhosa, uma das minhas praias favoritas no mundo. E sem dúvida é um lugar que vale a pena todos conhecerem. A gente está com investimento também em Belterra, no Museu de Ciência da Amazônia. A gente já fez o projeto... Aliás, ali no Baixo Amazonas, vocês estão trabalhando bem, né? Muito, muito.
A sinalização turística, um portal novo para a entrada da cidade. Então a cidade está toda se preparando para receber muito bem o turista, que ele já faz isso. Né? Em Santarém, que é ali perto, que vai atender todos esses Sim, municípios, falar né? em investimento em Santarém. Santarém é a cidade que a gente mais investiu em termos de infraestrutura, né? Um terminal hidroviário belíssimo está sendo construído lá. A nova orla da cidade, com recursos que o governador Helder conseguiu na época que ele era ministro, e que a parte de infraestrutura é recurso federal, mas toda a parte de urbanização é recurso do Tesouro Estadual, que está sendo feita essa obra para ser entregue ainda esse ano. O Centro de Convenções, que é um projeto elaborado em parceria com a Secretaria de Turismo e algo que a gente batalhou muito para conseguir entregar ainda nessa gestão. Eu fiscalizei essa obra na semana passada, conversei com o dono da empresa e ele me assegurou que a gente vai conseguir entregar isso ainda nesse ano. É um sonho para a região e sem dúvida a gente vai conseguir trazer muitos turistas a partir disso. Além de sinalização turística, a gente está com um projeto belíssimo para banheiros flutuantes para a Ilha do Amor, que a gente já conversou com empresários da região, com a administração pública local, entre muitos outros investimentos que a gente tem feito lá para a região. A gente quer poder realmente dar a infraestrutura que o empresário que já está lá merece para que ele possa receber cada vez melhor o turista. Olha, gente, passou muito do horário, mas tá tudo bem, tá valendo. Agora a gente já sabe, a gente vai marcar um podcast uma vez por mês, aí a gente vai atualizando vocês das obras. Não, tem que falar pra André, daqui pra frente o podcast... Uma vez por mês, a gente já tá com o André aqui. Uma vez por mês e também pensar em outros municípios, né? Pronto. Bora, junto com o hangar lá, o centro de convenções lá, a gente vai ter que estar lá. Então, André, bora pensar como vai fazer. Muito, muito obrigada pela tua participação assim com a gente aqui no podcast do Hit Pará. Muito massa. Foi ótimo. Quanto mais a gente viaja no Pará, mais vontade dá. Amei a Logo Marcos, a gente já tinha conversado sobre isso. Acho que a Cris ainda não conhecia, já conhecia ela, a Logomarca Nova. A gente fica preso nesse vídeo, dá uma fome danada, porque aparecem umas imagens de comida, né? Então, obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, muito legal. Acho que você aproximou muito do setor público da gente, do terceiro setor, no sentido de trocar ideias e possibilidades e provocar desejo para a gente conhecer o Pará. Para a gente terminar, deixa aí as redes sociais da Secretaria, do Visit, a tua, para o pessoal poder seguir e se informar mais. Legal. Primeiro, agradecer o convite. Muito bacana poder estar aqui batendo papo. Depois eu vou entrar lá nos comentários para dar uma olhada no que o pessoal achou, dicas de como a gente pode fazer o nosso trabalho melhor. A gente está sempre querendo melhorar. Nosso compromisso é com o acerto, é com a população. E o governador Helder tem cobrado muito a gente de poder fazer um melhor trabalho para o povo do Pará, para os empresários paraenses, para que a gente possa gerar cada vez mais emprego e renda através do turismo. Foi um prazer estar aqui, o tempo realmente passou muito rápido, apesar de vocês me colocarem numa enrascada no final. Foi uma enrascada controlada. De leve. Pode me chamar aqui, que eu vou estar aqui com muito prazer. Queria aceitar um sexto destino bônus, que é Bragança, aqui também no meu coração. E que eu estive lá agora na Marujada, que foi extraordinário, me receberam super bem lá. É um encanto lá, a região toda, como um todo, né? E, poxa, é um prazer enorme estar aqui. Sucesso pro podcast, sucesso pro trabalho de vocês. Pode sempre contar com a gente. E, enfim, a parceria da Setur com vocês e com o trabalho que vocês realizam, ele já está firmado e podem contar com a gente para qualquer outro projeto. A gente sabe disso. Obrigada. Sigam Cristina Raine, jornalista, no Instagram, Dani Viaja, e a gente se encontra. Aqui os teus arrobas que a gente esqueceu. Eu falo tanto. É o nosso Visit Pará, né, com Temudo, como ficou passando aqui, e o nosso Setur Pará também, que é Instagram e Facebook também. Beleza. E a Rede Pará, né? É isso aí. Rede Pará, siga no Instagram, procure os sites, se informem. Acabou, é isso, gente. Beijo pra vocês. Valeu. Até a próxima quinta, aqui com mais novidades do turismo. Obrigada, André. Obrigado, gente. Parabéns.